Não. Um beijo definitivamente não mancha a nossa imagem. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre Big Brother mais uma vez e sobre a Linda Quebrada mais uma vez. Porque esses dias no Big Brother, na última festa que a gente teve, que foi na sexta-feira, quer dizer, de sexta pra sábado, né? A Linda Quebrada beijou a Maria. E coincidentemente, né, o beijo já tinha acontecido depois da meia-noite, então esse beijo já aconteceu no dia 29 de janeiro de 2022, dia em que é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E a gente teve ali no Big Brother Brasil um beijo envolvendo uma mulher trans. E esse beijo foi bem bonito, foi bem marcante, e na verdade não foi só um beijo, foram vários beijos, porque elas se beijaram várias vezes, né? Mas depois de um tempo da Lin ter beijado a Maria, a Lin começou a pensar um pouco a respeito daquilo, ficou mal, ficou triste e chorou com medo do julgamento aqui fora. Por incrível que pareça, a Lin foi consolada pela Nayara Azevedo, que consolou ela de um jeito muito bom, inclusive, né? É algo que me surpreendeu bastante. A Nayara parece que, enfim, tá melhorando, pelo menos dentro da casa e pelo menos por enquanto, não sei até quando. Mas ela consolou a Lin de uma forma muito legal. Depois a Maria viu que a Lin tava chorando e também foi lá consolar a Lin. O que a Nayara disse pra Lin foi tipo: por que que bate essas badges em você? Você é uma mulher tão incrível, uma mulher tão forte. Não tem por que você ficar assim e tudo mais. Quando a Maria chegou pra perguntar o que estava acontecendo, né, da Lin chorando, a Maria percebeu que poderia ser por causa do que o povo esteja pensando aqui fora, perguntou se era isso e a Lin confirmou. Durante essa conversa, a Lin disse que os corpos trans já são corpos muito fetichizados, muito, enfim, tem muitos mitos em cima dos corpos trans e que ela estava com medo de ser odiada fora do Big Brother por causa desse beijo. E aqui entram algumas questões, né? Primeiro a questão da fetichização, que eu acho que foi algo que deve ter incomodado ela, algo que ela deve ter ficado com medo, né, das pessoas começarem a fetichizar aquele beijo dela. E, enfim, o corpo da mulher trans ser resumido a um objeto para o homem se masturbar, para o homem ter prazer. Eu acho que ela pode ter pensado nisso também, mas eu sei que o que mais pesou nela foi o fato das pessoas não conseguirem conceber que uma mulher trans pode beijar outras mulheres, pode namorar outras mulheres, pode transar com outras mulheres, pode se casar com outras mulheres, que isso não muda o fato dela ser trans. Porque a gente tem na nossa sociedade uma confusão muito grande entre identidade de gênero e entre sexualidade, né? Entre orientação sexual. E aqui eu vou falar sobre essa confusão ocorrendo tanto por parte de pessoas cisgênero, como também por parte de pessoas transgênero. Pasme, mas existem pessoas trans que são contra pessoas trans que não são hétero. Um absurdo, eu sei. Bom, acontece que por parte da cisgeneridade, parte-se de um pressuposto de que para você ser um homem ou para você ser uma mulher, você tem que gostar de determinadas coisas, né? Aquelas coisas que colocam das caixinhas da masculinidade e das caixinhas da feminilidade, aonde existem vários comportamentos que tem que caber nessas caixinhas e se você vai adentrar uma dessas caixinhas, você tem que pegar o pacote completo. Eu já falei isso em outros momentos aqui do canal. Você pode ver um desses vídeos clicando no card aqui em cima. Então, quando a gente nasce com um genital, mas a gente reivindica uma dessas caixinhas que seja diferente do nosso genital, no caso da Linda Quebrada, ela que nasceu com um pênis, ela reivindicar a caixinha feminina, a cisgeneridade cobra que ela abarque tudo que tem dentro dessa caixinha feminina, inclusive sentir atração única e exclusivamente pelo gênero masculino. Isso é cobrado. Tanto que muitas pessoas ficam confusas quando vem uma pessoa trans que é bissexual ou mesmo uma pessoa trans que tem uma atração físico-sexual apenas por pessoas do mesmo gênero que ela. Ou seja, mulheres trans e travestis que são lésbicas e homens trans que são gays. Isso é algo que dá um nó na cabeça da cisgeneridade de uma forma absurda, porque eles não conseguem conceber isso. Não conseguem conceber que o nosso gênero está além dos nossos interesses sexuais e românticos.
Tanto que muitas mulheres trans e travestis que são lésbicas ou bissexuais costumam ouvir questionamentos do porquê que elas iniciaram uma transição de gênero, sendo que elas já, enfim, vão continuar pegando mulher do mesmo jeito. E muitos homens trans que também são gays ou bissexuais, pansexuais, enfim, ouvem esse mesmo tipo de questionamento do porquê transicionar de gênero se vai continuar pegando o homem. Acontece, gente, que isso é algo que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, que a gente não transiciona para pegar alguém do gênero, enfim, do gênero oposto ao nosso, né? Porque, gente, a gente não precisa disso. É muito mais fácil para alguém pegar um homem sendo um homem do que sendo uma mulher trans, assim como é muito mais fácil para alguém pegar mulheres sendo uma mulher do que sendo um homem trans. A gente não precisa transicionar para isso. Se esse fosse o único motivador para que a gente transicionasse de gênero, a gente simplesmente não transicionaria. A nossa transição de gênero diz respeito a nós com nós mesmas e não diz respeito às pessoas com quem a gente vai para a cama. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas isso é uma coisa muito difícil para a cisgeneridade entender. A cisgeneridade consegue entender um homem gostar de outro homem e querer continuar vivendo como homem, né? Ou seja, os gays, mas ela não consegue entender uma mulher trans, uma travesti que seja bissexual ou lésbica. E o mesmo vale em relação aos homens trans e às mulheres lésbicas, né? As pessoas, elas conseguem aceitar em partes algumas coisas. Mas isso vem porque muitas pessoas cisgênero ainda têm no imaginário delas de que a transgeneridade é um estágio mais avançado de homossexualidade. Muitas pessoas cisgênero acham que mulheres trans, mulheres como eu, são um estágio avançado de homossexualidade, né? Que o nosso desejo por homens é tão intenso que a gente sente vontade de virar mulher, né? E o mesmo falando dos homens trans, né? Que tem muita gente cisgênero que acha que eles são um estágio mais avançado de lesbianidade. E, gente, não tem nada a ver, tá? Não tem absolutamente nada a ver. São coisas completamente diferentes, completamente distintas. Até porque se fosse assim, a gente não teria um número tão pequeno de pessoas trans no mundo e a gente não teria, dentro desses grupos de pessoas trans, um número tão significativo de pessoas trans que são bissexuais ou mesmo que são gays. E aí, eu trago aqui aquele biscoito do gênero, que eu já mostrei aqui no canal em um outro vídeo, né, no vídeo que, enfim, eu falava sobre o guarda-chuva da transgeneridade. Eu mostrei esse biscoito do gênero, vocês estão vendo ele aqui do lado, né. Esse biscoito do gênero, ou boneco do gênero, enfim, tem algumas outras variações dele, ele mostra bem o quanto que a identidade de gênero, ela tá na cabeça e ele mostra ali, né, de forma bem lúdica, que, né, a orientação sexual está no coração, que é justamente para querer mostrar as coisas como sendo distintas. Apesar de que, obviamente, tudo acontece dentro da cabeça, né, mas enfim, é só para ilustrar bem que são coisas realmente separadas uma da outra. Mas agora, parando de falar sobre o que a cisgeneridade pensa, vamos falar sobre o que a transgeneridade pensa, que é aqui que a coisa fica mais complicada e realmente me irrita de fato. Que é o fato da gente ter muitas pessoas trans que têm raiva, que têm ódio, que ficam revoltosas quando se deparam com uma outra pessoa trans que não segue tudo da caixinha do gênero, né? No caso, quando homens trans engravidam, ou então quando mulheres trans, enfim, são bissexuais e por aí vai. Enfim, tem muitas pessoas trans que acham que pra você ser trans, você tem que seguir absolutamente tudo da cartilha do gênero oposto ao seu gênero de nascimento. E quando você não segue, você não é uma trans de verdade. Isso se encaixa muito aqui na questão da Lin, porque quando começou a sair as imagens, né, de que a Lin tinha beijado a Maria, antes mesmo da edição que aconteceu, enfim, na noite do dia 29 de janeiro, quando começaram a sair os prints, os videozinhos, já teve muita gente trans que ficou puta, muita gente trans que ficou com raiva da Lin e que falou que a Lin estava sendo uma péssima representação de nós, porque a Lin estava ali beijando uma mulher e isso iria confundir a cabeça das pessoas cisgênero ou mesmo iria manchar a imagem das pessoas transgênero, das pessoas trans. Gente, isso é problemático em tantos níveis. Primeiro, que a gente não tem que viver as nossas vidas nos regrando, nos podando de várias coisas para poder não confundir a cisgeneridade. A gente não tem que viver as nossas vidas dessa forma, porque
O simples fato da gente existir já vai confundir a cisgeneridade. Então, para que a gente vai ficar se regrando? E outro ponto aqui é do porquê que é tão importante para nós termos uma imagem limpa perante a cisgeneridade. Porque a cisgeneridade já odeia a gente. Obviamente, quando eu falo que a cisgeneridade odeia a gente, eu não estou falando que todas as pessoas cisgênero nos odeiam, tá, gente? Não é isso. Mas eu estou falando que o imaginário das pessoas cisgênero, de uma parte muito grande das pessoas cisgênero, já é um imaginário de ódio perante pessoas trans. A gente é odiada por essas pessoas. A gente já vive ali um escopo onde essas pessoas sempre nos marginalizam, sempre nos colocam abaixo de tudo. Não é à toa que 90% de nós estão se prostituindo aqui no Brasil. Não é à toa que 90% de nós não consegue ter um emprego diferente da prostituição aqui no Brasil. Não é à toa que a nossa expectativa de vida aqui no Brasil é de 35 anos. Não é à toa que a gente é o país que mais mata pessoas trans. Nada disso é à toa. Tudo isso é um reflexo do ódio, da subalternização, da marginalização que a cisgeneridade joga em cima de nós. Então a gente tem que ter isso em mente. E não existe nada que a gente faça que vá limpar a nossa imagem perante a cisgeneridade. Porque na primeira oportunidade que as pessoas que nos odeiam tiverem, elas vão nos rebaixar de novo. Então, não faz sentido ficar usando esse tipo de discurso. Não faz sentido pegar uma pessoa trans que fez alguma coisa que você não concorda e querer taxar aquela pessoa trans de estar manchando a nossa imagem. Porque não é a travesti que se prostitui ali no ponto, né, que tá batendo ponto ali na madrugada que suja a nossa imagem. Não é o homem trans que engravidou ali que tá sujando a nossa imagem. Não é a pessoa não binária que tá ali reivindicando o seu pronome que vai manchar a nossa imagem. E definitivamente não é a travesti bissexual pegando uma mulher cisgênero ali no maior reality show do país que vai sujar a nossa imagem. O que suja a nossa imagem são os nossos algozes. O que suja a nossa imagem são as pessoas cisgênero que nos odeiam. O que suja a nossa imagem são as pessoas que nos espancam, que nos agridem, que nos matam, que falam que nós estamos com um demônio no corpo. São as pessoas que espancam uma travesti, colocam o corpo dela num carrinho de mão e saem arrastando por aí esse carrinho de mão. São as pessoas que arrancam o coração de uma mulher trans, enfiam um monte de versículo da Bíblia dentro da boca dela e deixam esse corpo abandonado ali no meio do mato. São as pessoas que nos matam, que nos agridem, que nos estupram, que fazem com que as nossas estatísticas continuem sendo essas estatísticas tão horríveis, é que mancham a nossa imagem. E não as pessoas trans fazendo seja lá o que for. Até porque também, né, vale lembrar que nós somos indivíduos. Antes de nós sermos pessoas trans, antes de nós pertencermos a esse grupo da transgeneridade, nós somos também indivíduos. E o que indivíduos fazem diz respeito a indivíduos e apenas a indivíduos. Se a Linda Quebrada tá beijando uma mulher, isso diz respeito apenas a ela e à mulher em questão. Isso não diz respeito a nós como um grupo, porque o que a Linda Quebrada faz ali dentro representa a Linda Quebrada. Ela não é uma representação para o nosso grupo. É óbvio que a gente pode se sentir representada por ela em inúmeros momentos. Eu me sinto extremamente representada pela Linda Quebrada em inúmeros momentos, em inúmeros contextos. Só que ela não vai representar todas nós, porque antes disso ela representa a ela mesma e apenas a ela. Assim como eu, Samantha, não estou aqui para representar todas as pessoas trans, eu não estou aqui para falar por todas as mulheres trans e travestis. Não, eu estou aqui falando por mim. Por mais que muitas vezes eu fale coisas que são comuns ao nosso grupo, eu ainda assim estou aqui falando por mim, estou vivendo a minha vida por mim. E pronto. E apenas isso. E isso é algo que a gente tem que ter em mente. Se você é uma pessoa trans heterossexual, tudo bem pra você. A Lin não é uma pessoa trans heterossexual, a Lin é uma pessoa trans bissexual ou pansexual. Não sei exatamente como ela se define, mas eu acho que é bissexual. E pronto. A Lin vai ter a vida dela ali enquanto uma mulher trans bissexual e você vai ter a sua vida enquanto uma pessoa trans heterossexual. Eu, Samantha, sou uma mulher trans heterossexual. Tenho minha vida enquanto uma mulher trans hétero. O fato da Lin ter beijado uma mulher no Big Brother Brasil não muda nada na minha vida enquanto uma pessoa trans. Não muda a forma como a cisgeneridade olha pra gente e pronto. É isso que vocês precisam ter em mente. Não tem nada ali manchando a nossa imagem.
E se a cis heteronorma vai ficar mais confusa ainda, porque a Lin reivindica um pronome feminino e beija a mulher, o problema é da cis heteronorma. Eles que lidem com isso. Eles que pensem a respeito disso. A gente não tem que ficar cobrando que as nossas iguais vivam uma vida se regrando, uma vida ali deixando de viver coisas só para que a cis heteronorma fique confortável. Não! A gente não tá no mundo para deixar cisgênero confortável, não. A gente tá no mundo para viver a nossa vida. E se os cisgêneros vão ficar confortáveis ou não, é uma questão deles. E não nossa. E pronto. É isso que a gente precisa ter em mente. É exatamente isso que a gente precisa ter em mente. E se você é uma pessoa cisgênero que apoia as pessoas trans, não teria por que também você ficar confuso em ver ali, tipo, a Lin beijando uma mulher, né? Não tem por quê, porque se você sabe que mulheres podem sentir atração por mulheres, então por que mulheres trans não poderiam também? Né? E se você é uma pessoa cisgênero que tá me assistindo, não tem por que você ter ficado aí confuso. E se ficou, né, então vai aí estudar um pouco para não ficar mais. Transmissão aqui, inclusive, é uma ótima fonte aí para você entender algumas coisas quanto à transgeneridade. Então fica aí. E se você é uma pessoa trans que ficou ofendida com o fato da Linda Quebrada ter beijado a Maria, você deveria sentir vergonha de si próprio. Porque é por causa de comentários como os seus, sabe? Por causa de coisas ditas como as que você diz, que depois do beijo a Lin foi chorar. É por isso que depois a Lin passou o dia de domingo inteiro um pouco down, um pouco preocupada com a imagem dela aqui fora. É justamente por causa disso. Então, pensa bem, se os seus dizeres estão sendo tão benéficos assim para nossa comunidade, para a comunidade trans. Pensa bem a quem que os seus dizeres, a quem que as suas preocupações, a quem que as suas indagações está ajudando. Se é a nós como grupo ou se, enfim, é o grupo dos nossos algozes, do qual você está tão mais próximo quando você fala esses seus absurdos. Pensa a respeito disso, tá? Enfim. Esse foi um vídeo um pouquinho mais curtinho aqui no Transmissão. Achei que fosse um vídeo que eu iria mais longe, mas acho que eu fui falando as coisas tão de uma vez assim, que acabou sendo mais rápido do que eu imaginei que seria. Mas comenta aí embaixo o que você achou disso tudo. Não deixe de comentar, porque eu quero muito saber o que você está pensando de todos esses desdobramentos do Big Brother Brasil e, enfim, dos assuntos que acabam sendo trazidos para fora do Big Brother Brasil. Comenta aí que eu quero saber. E também não se esqueça de se tornar membro daqui do canal caso você tenha essa possibilidade, porque assim você tem acesso a emojis exclusivos, também você pode ter acesso a lives exclusivas para a gente discutir temas do canal, e também o seu nome pode aparecer aqui do lado dependendo do nível que você está. E também não se esqueça de curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube, ajuda muito a disseminar o meu trabalho por aí. Você também pode copiar esse link e distribuir em todo canto. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.